Tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Estou aqui, essa escritura, e estava lendo aqui Gênesis capítulo 17, né? E, na verdade, essa mensagem aqui é para os irmãos que estão chegando agora, né? Que ainda não conhecem a história de Abraão, que acha que Abraão é do nosso pai, né? E nós sabemos, nós que já conhecemos a verdade, o pão puro, sem fermento, nós conseguimos entender que Abraão era um falso profeta, né? No caso que ele não servia o nosso pai, ele não fazia vontade do nosso pai, porque ele era o próprio diabo, né? Nós sabemos também que as escrituras, a Bíblia, no caso o livro Bíblia, que todo mundo chama de sagrada, não é sagrada e ela foi adulterada, sendo que nela contém a verdade, que no caso 90% dessa Bíblia é mentira, no caso o livro Bíblia é mentira e 10% verdade, ou seja, a verdade é aquela que contém a verdade dos profetas, verdadeiros profetas que vieram aqui revelar o Messias, e a verdade que o Messias começou a desmascarar o sistema religioso, e a verdade também que contém nela sobre a salvação. Certo que nós sabemos que ela foi adulterada, mas nela contém a verdade. Nós conseguimos entender através do Espírito do nosso Pai, que é o verdadeiro batismo, que é o entendimento que vem do alto. Através dela, nós conseguimos entender que tem o Espírito da verdade que veio revelar para nós, né? Se nós sabemos tudo isso hoje, foi através do Espírito da verdade, né? Onde o nosso Pai nos deu entendimento para poder entender o que nos foi revelado, o que nos foi passado, tá? Então, esse entendimento que nós conseguimos, que nós sabemos hoje, não veio de nós, tá? Veio do alto, ou seja, do Pai e do Filho, para que nós pudéssemos hoje cair fora do engano, da mentirada que foi posta pelos anjos caídos, tá? Então, aqui em Gênesis capítulo 17, versículo 1 em diante, diz assim: E quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor, aqui está Senhor, mas nós sabemos que é o Deus de Israel, que é o diabo, né? Apareceu a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, caminhai diante de mim e ser perfeito. E eu farei meu compromisso entre mim e te multiplicarei muitíssimo. E Abrão caiu sobre o seu rosto, e Deus falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás pai de muitas nações. Então, aqui nós já conseguimos entender algumas mentiradas, né, que foi colocada aqui para dizer que é do nosso pai. Ou seja, aqui o Senhor apareceu a Abraão, esse Senhor aqui é o diabo, ele não é o nosso pai, tá? E aqui fala também do que ele iria multiplicar Abrão. Naquela época era chamada de Abrão, depois que foi chamado de Abraão. Então, nosso pai jamais iria multiplicar ninguém para poder ficar nesse mundo maldito aqui. Até porque essa terra é do maligno, né? É dos caídos. Então, nosso pai jamais iria nos dar essa terra. E nosso pai também, ninguém nunca falou com ele, ninguém nunca viu ele, a não ser aquele que desceu, né, para nos revelar, trazer o pão puro, sem fermento, a não ser o filho dele, que é o Messias Emanuel.
Então, essa de dizer que Abraão falou com o pai, que viu o pai, de Moisés que viu o pai, que falou é mentira. Ali é um anjo caído, um demônio se transfigurando de anjo de luz e para se passar pelo nosso Pai celestial. E nós sabemos que não é o nosso Pai, tá? Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo e tu serás pai de muitas nações. Outra mentirada aqui. O Messias disse: na terra não chameis ninguém de pai. Então, como é que nós podemos ficar dizendo que Abraão é o nosso pai? Abraão não é o pai de ninguém. Abraão é o diabo, tá? Então, cai por terra toda mentirada. Se você diz que esse líder religioso é seu pai, você está fazendo a vontade do diabo, indo contra o Messias e contra o nosso Pai Celestial, porque padre não é seu pai, pai de santo, né? Sei lá como é que vocês chamam eles aí, ele não é seu pai, ele não te criou, ele não vai dar vida por você, ele não ia mandar o filho, ele não ia, como é que eu posso dizer? Exemplo, nosso pai, ele mandou o filho dele vir aqui para desmascarar o caído. Então, no caso dos demônios, você acha que um pai desse, carnal, vai fazer isso por você? Claro que não. Tanto que não faz, que ele te engana, né? Tira tudo que você tem. Então, aqui no versículo 5 diz: tampouco se poderá chamar o teu nome Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque um pai de muitas nações fiz. Ou seja, ele fez Abraão, aquele que está dizendo, né, que fez Abraão pai de muitas nações, mas justamente isso, ele falava isso para contradizer tudo que o Messias estava falando lá na frente, iria falar na verdade, porque o Messias iria vir aqui para desmascarar essas mentiradas dos falsos profetas. Então ele queria engrandecer Abraão, né? Então ele queria ser o Todo-Poderoso, tanto que se você observar aqui no versículo 1, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então ele queria se engrandecer, então por isso que ele disse isso, que ia multiplicar e queria fazer Abraão o pai de todas as nações, né? E nós sabemos que não é, mas Abraão tem os seus seguidores. Se você observar os judeus, os evangélicos, ou seja, esse povo dessas religiões aí segue Abraão, segue Moisés e dentre outros falsos profetas. Aqui no 6, versículo 6 diz: e te farei frutificar sobremaneira, e te farei nações e os reis sairão de ti. Ou seja, os homens poderosos, né, que são aí na mídia, no poder, saiu de lá, entendeu? Do judaísmo. E estão aí no poder, porque é dessa nação, da nação do diabo, Satanás, tá? E estabelecerei o meu compromisso entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, nas suas gerações, para conserto eterno, para te ser a Deus e a tua descendência depois de ti. Então ele estava querendo dizer que aquela descendência depois de Abraão, ele queria um conserto naquela geração para adorar somente a ele. Então ele queria um compromisso, uma certeza que aquele povo ia servir a ele. Aí ele oferecendo assim a Abraão: dar-te-ei a ti e a tua descendência, depois de ti a terra de tuas peregrinações. Ou seja, ele sempre prometendo terras, riquezas. Se você for num sistema religioso desse aí, você só vê, você vai ser rico, você vai conseguir prosperidade, Deus vai te dar isso, Deus vai te abençoar, né? Se o nosso pai disse que, quando ele mandou, na verdade, quando o nosso pai enviou o filho dele para repartir o pão conosco, ele não deu, tá? Ele enviou o filho dele para nos tirar do engano. E daí, o Messias, ele disse: o meu reino não é deste mundo, tá?
E ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. Tá? Que sai da minha boca. Eu não me recordo muito bem essa passagem, mas é propriamente assim. Creio que muitos irmãos vão entender o que eu estou falando. Então, por que que esse Deus aqui está oferecendo terras para Abraão, sendo que o reino do Messias não é desse mundo? E no sistema religioso diz que Abraão é homem de Deus, realmente é de Deus, mas o Deus de Israel, o próprio diabo que colocou o nome dessa terra de Israel, tá? Isso aí é um vídeo para uma outra história, mas já tem vários vídeos aí falando sobre o mesmo, e os irmãos que estão chegando agora pode pesquisar no YouTube e aí vai conseguir entender tudo isso que foi nos ocultado, tá? E aqui no versículo 9 diz: e disse Deus a Abraão: tu me manterás, pois tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Ou seja, é de geração a geração, meus irmãos. Todo mundo adorando o Abraão, o Deus de Israel, tá? Eles adoram, eles veneram esse povo, esse Deus maldito que manda matar, roubar, matar criança. Se você vê nesses países aí o que eles fazem por causa desse Deus aí. Então, aqui o Deus de Israel falou: este é o meu pacto, que tu separarás-te a entre ti, e a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do teu prepúcio, e será um sinal do contrato entre mim e você. Ou seja, o nosso Pai não precisa de contrato nenhum para saber quem é aquele que tem um coração puro, aquele que ama o teu próximo, aquele que serve o Pai em espírito e em verdade. O nosso Pai disse através do Filho que nós devemos adorar Ele em espírito e em verdade. Se nós falamos com o nosso Pai em espírito e em verdade, para que o nosso Pai vai querer uma pessoa circuncidada? Ou seja, cortando o prepúcio do seu órgão, né? Para poder ter um contrato. Aqui nas escrituras está assim, tá? Nessa que eu estou lendo. E como é? Para que esse contrato? Será que o nosso Pai não conhece as pessoas? Claro que conhece, meus irmãos. Esse Deus aqui, ele não é onipotente, onipresente, onisciente, tá? Por isso que ele queria esse contrato, para poder se ligar às pessoas, ele saber quem é que serve a ele. O nosso Pai não, o nosso Pai, ele sabe o que nós estamos pensando, ele sabe o que nós vamos fazer. Ele sabe do nosso coração, ele sabe de tudo. Já o Deus de Israel não, ele precisava marcar alguém para saber que era povo dele, que servia a ele, tá? E aqui no versículo 12 diz: e o homem de 8 dias será circuncidado entre vós, todo varão dentre as vossas gerações, o que for carregado para casa ou comprado com dinheiro de qualquer forasteiro, que não seja da tua descendência. Aquele que for carregado da tua casa e aquele que é comprado com o teu dinheiro, tem de ser circuncidado, e o meu pacto estará na tua carne com um pacto eterno. Ou seja, aquele que for carregado da tua casa, no caso da casa de Abraão, e aquele que é comprado com o teu dinheiro, tipo um escravo, vamos se dizer, ele teria que ser circuncidado para afirmar o pacto com Deus de Israel, né? Então ele queria realmente que essa geração, aquela geração, ela fosse descendente dele, tá? Que servisse a ele. E o nosso Pai não precisa nada disso. Não precisa. Deixa eu verificar aqui onde eu estou. Aqui. E o filho varão circuncidado, cuja carne do prepúcio não está circuncidada, essa alma será extirpada do seu povo. Quebrou o meu pacto. Ou seja, aquela pessoa que não fizesse
não fosse circuncidado, ele estava quebrando o pacto com Deus de Israel. Então não era povo dele. Aquele que se negasse a circuncidar não estava fazendo a vontade dele. Entendeu? Então nós conseguimos entender, meus irmãos e minhas irmãs, que isso não procede do nosso Pai. Aquele que realmente tem o Espírito do nosso Pai dentro de si vai cair fora desse engano. Então você que está no sistema religioso, servindo ao Deus de Israel, achando que é o nosso Pai Celestial, meus irmãos, caia fora desse sistema, porque o mundo jaz do maligno, tá? E falta pouco para ele dominar aqui esse mundo. E muitas coisas estão por vir. Na verdade, ele já domina, né? Ele já faz as coisas dele, mas devido o amor do nosso Pai para conosco, o nosso Pai ainda está com os nossos irmãos, cuidando de nós aqui. Porque o nosso Pai, ele quer que a gente reparta o pão uns com os outros. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que se calar. E o maligno, ele vai dominar esse mundo. E coisas horríveis vão acontecer. Então, vocês que são no sistema religioso, cultuando o Deus de Israel, adorando o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Elias e dentre outros falsos profetas aí do Antigo Testamento, saia o mais rápido possível, tá? E nós sabemos que no Velho Testamento nós conseguimos identificar os profetas do nosso Pai, que é Isaías, que é Zacarias, Jeremias, Daniel. Nós conseguimos identificar pelos frutos, tá? Então, os frutos deles foram bons. E os frutos dos falsos profetas são maus. Então, através dos frutos se conhece a árvore. Ok? Aqui no versículo 13, deixa eu falar aqui então. No 14. E o filho varão circuncidado, cuja carne de prepúcio está circuncidada, essa alma será extirpada do seu povo, quebrou o meu pacto. No caso, ele está dizendo que o filho do varão e o filho varão circuncidado, cuja carne do prepúcio não está circuncidada, no caso, se o filho não for circuncidado, essa alma será extirpada do povo dele, que quebrou o pacto, tá? E disse o Deus de Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás o nome Sarai, mas Sara será o seu nome. Ele saiu mudando o nome de todo mundo, né, que servia a ele. E eu a abençoarei e lhe darei também um filho. Sim, eu farei e ela será a mãe de nações. De nações, reis dos povos serão dela. Tá? Então Abraão caiu sobre o seu rosto e riu e disse no seu coração: será um menino levado a uma que tem 100 anos de idade? Vou ler novamente. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e riu e disse no seu coração: será um menino levado a uma que tem 100 anos de idade? E a Sara, que tem 90 anos, é velha? E Abraão disse a Deus: que Ismael vá adiante de ti. Ou seja, nós sabemos hoje, meus irmãos, que Ismael, né, é o falso profeta, tá? Nós conseguimos identificar que Moisés, né, ele é Israel. Jesus Cristo é Azazel. Jesus Cristo é Azazel,
no corpo de Enoque, e Ismael é o falso profeta, tá? Então, nós conseguimos identificar isso. Então, como é que nós sabemos? Através do entendimento do batismo, que não vem de nós, através do Espírito do nosso Pai, que foi nos revelado através dos verdadeiros profetas, através do Messias que veio repartir o pão conosco, e através das duas testemunhas. Uma delas estava repartindo o pão, e através desse entendimento nós conseguimos entender tudo isso, tá? Que foi caído por terra todo engano que os anjos caídos ocultaram de nós, ou seja, eles tentaram ocultar, né? Então aqui a gente consegue saber que Ismael era descendente de Abraão, tá? Então nós sabemos quem é Ismael. E Deus disse a Sara: tua mulher te dará um filho em idade, e lhe porás o nome de Isaque. E estabelecerei o meu pacto com ele para um pacto eterno, e com a sua semente depois dele. Então, nós conseguimos saber também que Isaque não é do nosso pai, tá? Esse povo todo aqui é do diabo. Não serve ao nosso pai, porque pela árvore a gente vai conhecer os frutos. E quanto a Ismael, te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar e multiplicá-lo. Muito pregarás a príncipes, e farei dele uma grande nação. Mas o meu compromisso estabelecerei com Isaque, que Sara te dará a Beare a este tempo determinado no ano vindouro. E ele parou de falar com ele, e Deus foi de Abraão. E Abraão levou Ismael, porque aqui está uma tradução meio, algumas coisas que eu não entendo a língua, tá? E Abraão levou Ismael, seu filho, e todos os que estavam na sua casa, e todos os que foram comprados com o seu dinheiro, todos homens entre os homens de Abraão, e circuncidaram a carne de seu prepúcio no mesmo dia, como Deus havia dito a ele. Ou seja, circuncidar é tirar aquela pele do órgão masculino, tá? E Abraão tinha 90 anos e 9 anos, quando 99, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. É brincadeira, né? Imagine a cena. Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Então, eles serviam o diabo. Porque para o nosso Pai não precisa nada disso, meus irmãos. O nosso Pai, Ele quer que nós amemos uns aos outros como a nós mesmos. Entendeu? E que a gente saia do sistema religioso, como está escrito lá em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejamos cúmplices dos seus pecados, tá? Então aqui nós conseguimos desmascarar um anjo caído, que é Abraão, né? Nós conseguimos identificar. E vale salientar que Moisés também. Moisés é o próprio diabo. Porque se você observar, Moisés é aquela serpente que estava lá quando apareceu para Eva, né? E enganou a mulher, tá? Se você observar os frutos de Moisés, Moisés matou não sei quanto. Ou seja, ele fazia a serpente se transformar, aquele cajado que ele tinha, né? Se transformar em serpente. Ou seja, ele idolatrava a serpente, porque ele é a própria serpente, tá? Ele é o próprio diabo. Sendo assim, o
O intuito desse vídeo é desmascarar os anjos caídos, tá, meus irmãos? E não causar discórdia. E sim fazer com que vocês que estão aí dentro do sistema religioso e servem ao Deus de Israel achando que é um Deus bom, ele não é bom. E ele nunca foi bom. Sabe por quê? Porque ele faz acepção de pessoas. O nosso Pai não. O nosso Pai quer que todos se salvem, tá? E se você for lá atrás, você vai conseguir identificar que o Deus de Israel não. Ele faz acepção de pessoas, que ele queria que circuncidasse. E aquele que não fosse circuncidado não servia a ele. E também era excluído daquele ciclo lá. E o nosso Pai não, nosso Pai ama todos. Nosso Pai, ele não faz acepção de pessoas. Tanto que o nosso Pai disse através do Messias, no caso o Messias ele falava que ele dizia assim, que era para nós amarmos uns aos outros como a ti mesmo. Se você não ama o seu irmão que vê, vai amar o Pai que não vê, entendeu? Então ele não disse que era para eu amar um e deixar de amar o outro irmão, não, entendeu? Ele mandou a gente amar a todos. E o Deus de Israel não, ele sempre fazia aquela separação. O meu povo é aquele que está circuncidado, é aquele que dá dízimo e oferta. Não, nós temos que ter discernimento, e esse discernimento a gente consegue do alto, pedindo direção ao nosso Pai, tá? Sendo assim, eu quero agradecer a atenção de vocês, e vocês que estão no sistema, eu deixo essa mensagem. Ora ao Pai em secreto, vai no seu quarto, no entendimento, né? Quando eu digo seu quarto, e está nas escrituras seu quarto, não é o quarto físico propriamente não, meus irmãos, abrir a porta e entrar no quarto físico, não. Você pode orar onde você quiser, mas quando ele fala o quarto, é no caso é na sua mente. Ora o Pai em secreto e conversa com o Pai, pede a ele entendimento, direção, que se isso que nós estamos aqui falando, que os irmãos estão postando nas redes sociais é verdade, pede direção ao Pai, não fique só com as nossas palavras, leia as escrituras. Como é que você vai identificar os anjos caídos? Ele matou, roubou, destruiu, não procede do Pai, tá? Ou seja, Abraão, ele roubou terra de várias pessoas, ele mentiu, ele disse que Sara não era mulher dele para ele obter algo de outra pessoa, no caso aquelas terras, aquelas joias. Então, nós conseguimos identificar os anjos caídos assim, através dos frutos. Pela árvore se conhece os frutos, tá? Então, eu quero deixar um grande abraço para vocês, tá? E aqueles que são, na verdade, que já conhecem o pão puro, sem fermento, que continue firme, né? Orando, vigiando, pedindo ao Pai direção, se fortalecendo cada dia mais, porque falta pouco para voltarmos para a nossa casa, tá? Grande abraço.